Então, no vídeo vocês viram a definição de integrais ou integral de superfície, né? Superfície. Então, a gente definiu lá a integral, por exemplo, de um campo escalar. Então, a integral de superfície de um campo escalar, por exemplo, f de x, y, z, através da superfície S, ela foi definida. Uma vez que você tem a parametrização, tudo que você tem que fazer é compor a sua função, né? Compor o campo escalar com a parametrização, como assim? Trocar o x pelo x da parametrização, trocar o y pelo o y da parametrização, e a mesma coisa para o z, tá? Então, para que eu não utilize essa notação carregada, a gente escreve assim, tá bom? F composta com a parametrização. E o elemento superficial de área nada mais é que a norma do vetor normal, né? Esse vetor normal que eu estou escrevendo aqui, ó, a norma dele não necessariamente é 1, tá? Quando isso acontece, a gente diz que ele é normal e unitário. Então, aqui é a norma do vetor normal du dv. Então, foi dessa maneira que a gente definiu a integral de superfície de um campo escalar, ok? Através de uma certa superfície S dada. Perceba que o caso particular onde a função que você está integrando é a função 1, então, quando o campo que você está integrando, f de x, y, z, nesse caso, é a função 1, o que a gente tem? O que a gente está calculando? Bom, a gente já viu essa integral, é a área da superfície S. Então, a área daquela superfície S é definida como a integral de superfície do campo constante 1. Né? Então, a integral de 1 ds sobre a superfície S, que no final das contas a gente pode escrever assim, em termos da parametrização, norma de RU vetorial RV, esse carinha me dá a área da superfície S. A gente já viu isso. Então, a gente já estava trabalhando com integral de superfície, mas apenas integral de superfície do campo constante 1, né? Que numericamente é igual à área da superfície, né? Bom, e a gente viu também como calcular a integral de superfície de um campo vetorial. Relembre que para um campo vetorial, a integral de linha, quando a gente calcula, bom, não precisa ser um caminho fechado, né? Mas a integral de linha do meu campo vetorial é sempre definida como a integral de linha, deixa eu colocar um S minúsculo aqui, integral de linha da componente tangencial do campo. Para a integral de superfície, a gente viu que a noção de fluxo ou vazão, né, de um campo de velocidades deu origem a uma integral de superfície como essa daqui, ó, f escalar n ds, onde n é o vetor normal unitário à superfície S em questão. Tá bom? Então, no caso de um campo vetorial, o que a gente está estudando são as contribuições normais. A gente está somando as contribuições ou as componentes normais do meu campo. Tá? Bom, e através ou dada uma parametrização, eu posso escrever essa expressão assim, ó, f composta com a parametrização escalar. Bom, a gente já viu que o vetor normal a uma superfície, ela pode ser escrita em termos da parametrização assim, né? RU, RV. Se eu quero que esse cara seja normal e unitário, então eu tenho que dividir pela norma do vetor, não é? Bom, e o elemento superficial de área se escreve assim, norma de RU, RV. Não é? A gente já viu isso, ds. De forma que esses dois carinhas se simplificam. Cancelando, vai sobrar só isso aqui. Tá? Bom, aqui deu dv, na verdade, né? Deu dv. Então, se você usar esse resultado aqui, o que a gente vai ficar? RU vetorial RV deu dv. Então, é dessa maneira que a gente vai calcular o fluxo de um campo vetorial, tá? Através de uma certa superfície. O que esse cara está medindo? Basicamente, olha só, deixa eu fazer um desenho rápido aqui. Digamos que aqui está a sua superfície, né? E aqui está uma representação, né, os vetorzinhos do seu campo vetorial. Então, a grosso modo, você está medindo a quantidade de setinhas que está atravessando essa superfície, tá certo? Basicamente é isso que a gente está medindo quando a gente está calculando esse fluxo. Tá claro, eu posso dar uma noção física dependendo de que campo foi esse. Por exemplo, se esse aqui for o campo ρ, densidade de um fluido, vezes o campo de velocidades, o que a gente tem é a vazão, ou seja, a taxa de variação de massa, o quanto a massa está variando, entrando ou saindo naquela superfície por unidade de tempo, tá bom? Outra coisa, quando a superfície é fechada, é comum que a gente use essa notação aqui, tá? A gente coloca esse círculo em torno da integral da mesma forma que a gente faz para a integral de linha. Tranquilo? Ok, então revisado isso, né, vamos fazer alguns exemplos aqui, onde a gente vai calcular, vai ter a oportunidade de calcular a integral de superfície tanto de um campo escalar quanto de um campo vetorial. Então vamos lá para o exemplo 46, que diz o seguinte: aqui ele pede para a gente determinar o momento de inércia, né, de uma casca esférica. Não é uma esfera sólida, não é uma esfera tanto a superfície quanto a parte de dentro. É só a superfície, tá certo? É só a casca esférica. Então, ele quer que você determine o momento de inércia de uma casca esférica através de do eixo que passa pelo centro da esfera, ou seja, através do seu diâmetro. Ok?
uma esfera de massa m, raio rzão. Assumindo que, nesse caso, a esfera tem uma densidade homogênea, tá certo? Ou seja, a densidade é constante. É isso que ele pede para a gente fazer nesse exemplo 46. Pô, como ele apenas disse que o eixo é qualquer eixo que passe pelo centro ou ao longo do diâmetro da esfera, eu vou escolher o eixo z, tá? Porque facilita um pouco os cálculos para a gente. Tá bom? Então eu vou tomar o eixo como eixo z e vou calcular o momento de inércia ao longo do eixo z. Tá bom? Então a gente sabe que para calcular o momento de inércia, o momento de inércia ao longo de um eixo alfa qualquer, onde alfa pode ser ou x ou y ou z, é dado dessa maneira aqui, integral, né? Bom, essa integral pode ser uma integral dupla, tripla, de linha, de superfície, depende do problema. Como aqui só tem massa distribuída ao longo da superfície da esfera, então aqui vai ser o integral de superfície. Do que? Dessa grandeza aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos alfa ao quadrado, tá? Vezes o elemento de massa, dm. Então, essa integral aqui a gente já viu que nos fornece o momento de inércia de um sólido, né? Ou nesse caso dessa casca, né, da minha superfície esférica, através ou ao longo desse eixo alfa. Como para a gente alfa é o próprio eixo z, ó, se eu colocar z aqui, z ao quadrado menos z ao quadrado vai ficar apenas essa integral aqui. E essa integral que a gente tem que computar, ok? Claro, eu não vou integrar em relação à massa. Não, eu vou integrar em relação às coordenadas sobre a superfície. Como é que eu faço isso? Lembra o seguinte, o que a gente define como densidade superficial? É a razão entre a massa, eu posso tanto dizer que é a massa total sobre a área da superfície, mas é igual à massa que você tem a massinha que você encontra em um elemento de área ds. Tá? A ideia é o seguinte, se você pegar um pequeno elemento de área, como está mostrado aqui, ó, pequeno elemento de área ds, que contém uma certa massa dm, então a densidade é a razão entre essa massa e essa área. Tá bom? Então isso me permite reescrever o elemento de massa, dm, como sendo a densidade vezes o elemento superficial de área. Tranquilo? Bom, e essa identificação que a gente vai fazer para reescrever essa integral. Tá bom? Então, o momento de inércia através do eixo z vai ficar da seguinte maneira, integral de superfície do campo x ao quadrado mais y ao quadrado vezes a densidade, vezes sigma, ds. Ok? Claro, se essa densidade fosse variável, como vocês vão ver no último exemplo, então o campo que eu teria integrando é tudo isso. Mas como a densidade é constante, eu posso colocar esse sigma para fora. Tá? Então eu vou fazer isso logo agora. Então ficou sigma, integral sobre a superfície de x ao quadrado mais y ao quadrado ds. Bom, aqui tem várias formas de a gente prosseguir. Primeiro, uma delas seria a gente parametrizar a superfície, né? O costume, né? Os passos que eu já mostrei a vocês como a gente pode fazer, aqueles 4 passos. Parametrizar a superfície, parametrizar o campo, encontrar o elemento superficial de área e depois integrar. Mas, como a gente já sabe fazer isso para uma esfera, eu vou só aproveitar os resultados que já são conhecidos, tá bom? Então, para uma esfera de raio rzão, a gente já sabe algumas coisas acerca da esfera. Por exemplo, o elemento superficial da esfera de raio rzão é rzão ao quadrado, seno de φ, dθ dφ ou dφ dθ. Né? Então, esse aqui é o elemento superficial de área da esfera. Isso aqui a gente já sabe. Tá? Então, vamos utilizar. Claro, aqui eu estou assumindo que a gente vai utilizar as coordenadas esféricas φ e θ para representar essa superfície. Tá? Então, o θ varia de 0 a 2π e o φ de 0 a π. Então, isso aqui vai ser o domínio de integração da minha parametrização. Tá bom? Outra coisa. Bom, eu tenho que escrever esse x e esse y em função dos parâmetros da parametrização, que são φ e θ. Mas eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado para essa minha esfera. Está centrado na origem. Portanto, essa combinação especial, x ao quadrado mais y ao quadrado, eu posso escrever como r ao quadrado menos z ao quadrado. Só que z no sistema de coordenadas esférico vai ficar o raio, né, vezes cosseno de φ. Como é z ao quadrado, fica todo mundo ao quadrado. Se eu colocar esse r ao quadrado em evidência, eu vou ter 1 menos cosseno ao quadrado, que é seno ao quadrado. Tá bom? Então, esse é o campo que eu vou integrar. Esse é o campo já parametrizado. Tá? Então, onde tiver essa combinação especial, x ao quadrado mais y ao quadrado, eu posso substituir pelo raio ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Bom, agora é só juntar, né? Juntar tudo na integral e integrar. Né? Portanto, olha como é que vai ficar a expressão que define o momento de inércia da nossa casca esférica em torno do eixo z. Vai ficar o seguinte, integral sobre o domínio da parametrização, vamos colocar logo aqui quem é. O φ varia de 0 a π, o θ varia de 0 a 2π. Né? Cadê o meu campo parametrizado? X ao quadrado mais y ao quadrado, ficou R2 seno ao quadrado de φ. Então é esse cara que eu vou integrar, r ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Não esquece do sigma, que é a densidade aqui fora, tá?
Bom, isso vezes o elemento superficial de área, que para a gente é r ao quadrado, seno de φ, dθ de φ. Pois bem, tudo que a gente tem que fazer é calcular essa integral, tá? Então, vai ficar sigma, bom, integral de 0 a π. Eu posso colocar esse r ao quadrado vezes r ao quadrado, que é r à quarta, para fora da integral. Então, sigma r à quarta. Olha só, quem é a primitiva de dθ? Θ, de 0 a 2π. 2π. Então, eu vou colocar direto, tá? Então, ficou 2π, que é o resultado dessa integral. Sobrou o quê? Sobrou seno ao quadrado de φ, vezes seno de φ dφ. Né? Foi o que sobrou. Esse cara, esse e o dφ. Tudo bem? Esse seno ao quadrado, eu vou substituir logo por 1 menos cosseno ao quadrado de φ. E o seno de φ dφ, que estaria aqui, eu vou substituir pelo seguinte, pela derivada do cosseno. Professor, a derivada do cosseno é menos seno. Tudo bem, coloca esse menos aqui ou joga esse menos lá para fora. Não vai atrapalhar a nossa vida, não. Então, eu vou colocar ele para cá. Tá bom? Então, moral da história, o que sobrou? Sobrou o seguinte, menos 2π r à quarta sigma. E aí, a primitiva de 1 menos cosseno ao quadrado em relação ao cosseno. Quem é a primitiva de 1 em relação ao cosseno? É o cosseno. Quem é a primitiva de cosseno ao quadrado em relação ao cosseno? Cosseno ao cubo sobre 3. E aí, isso a gente vai avaliar de 0 até π. Tudo bem? Feito isso, acabou o problema. Então, vamos lá. Lembrando que a resposta tem que ser dada em termos da massa, né? E, nesse caso, do raio da esfera. Tá? Esses são os únicos parâmetros que devem aparecer para o momento de inércia. Tá? A massa do objeto e alguma coisa com unidade de comprimento, que nesse caso é o raio da esfera. Tá bom? Pois bem, então quando o φ for π, aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar menos 1 ao cubo, dá menos 1, com esse menos vai ficar mais, então ficou menos 1 mais 1 terço. Né? Que vai ficar o quê? Menos 2 terços. Quando o φ for 0, vai ficar 1 menos 1 terço, que é 2 terços positivo. Como é limite superior menos inferior, menos 2 terços menos 2 terços vai ficar menos 4 terços, tudo bem? Então, toda essa expressão simplifica para menos 4 terços. Vezes esse menos aqui, ele foi embora. Né? O momento de inércia é uma grandeza positiva. Então, ficamos com o seguinte, 2π r à quarta sigma vezes 4 terços. O que é que eu vou fazer? Eu vou apenas reescrever esse resultado de uma forma diferente, assim, ó. Vou colocar esse 4 aqui para frente, vai ficar 4π. E aí, esse r à quarta eu vou quebrar em r ao quadrado vezes r ao quadrado. Então, 4πr2 vezes a densidade. Sobrou um r ao quadrado, eu vou colocar agora aqui. Sobrou um 2, o 3 de denominador e o r ao quadrado. Então, por que eu escrevi dessa forma? Porque lembra o seguinte, como é que eu calculo a massa, como é que eu calculo a densidade dessa esferinha, né? É a massa total dividido pela área superficial. Então, eu posso dizer o seguinte, que a massa vai ser a área total, mas qual é a área de uma esfera de raio R? 4πr ao quadrado vezes a densidade, que é exatamente esse resultado que a gente tem aqui. Então, isso é a massa, tá bom? Então, assim, então, por fim, o momento de inércia da esfera, da casca esférica, né, em torno do eixo Z, ou em torno do eixo que atravessa seu diâmetro, ficou o seguinte, 2 terços de mr2, ok? Que é maior do que o momento de inércia de uma esfera sólida, maciça, né? Lembra qual era o momento de inércia de uma esfera maciça? A gente já calculou, é 2/5, né, de mr2. É interessante. A esfera oca tem um momento de inércia maior do que a esfera maciça. Isso não é muito difícil de você entender, não, uma vez que para uma esfera oca, a massa está toda distribuída na maior distância possível que você tem da origem da esfera, do centro da esfera, que é o seu raio. Né? Toda a massa está distribuída nessa distância. Já para uma esfera maciça, você tem massa distribuída desde a origem até R. Né? Já para uma esfera oca, não, está todo mundo aqui em cima. Então, está a distância máxima possível do eixo da esfera, né? Que é, nesse caso é o nosso eixo de rotação. Tá bom? Ok, então vejamos mais um exemplo. Então, o exemplo 47, ele pede para a gente determinar o fluxo do nosso campo vetorial. Então, determine o fluxo, que é a integral de superfície, né? Da componente normal desse campo. Então, ele te dá esse campo vetorial, que é o campo do vetor posição, né? x, y, z, através da superfície S, onde a superfície S é o nosso paraboloide aqui, ó, só que limitado aqui em cima pelo plano z igual a 1. Tá certo? Então, nesse paraboloide, o z varia de 0 até 1. Tá? Eu tenho um desenho melhor feito aqui embaixo. Então, ele pede para a gente calcular o fluxo desse campo aqui. Se você quiser colocar alguns vetorzinhos para se orientar, esse campo é um campo radial, né? Ele emana da origem, né? O campo do vetor posição, ele emana assim, ó, radialmente, né? Então, é um campo que vai saindo da origem assim, ó, tá? E ele está pedindo que a gente calcule o fluxo desse campo através dessa superfície. Que superfície é essa, professor? Essa aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar, vai ficar meio poluído, mas seria essa tigelinha aqui, tá?
mas é o fluxo apenas através da lateral, aqui, ó, da sua lateral. Nada por aqui, tá bom? Só pela lateral. Perceba que essa superfície, a lateral dessa superfície, é o gráfico de uma função de duas variáveis, pessoal. É o gráfico da função x² mais y². Então, sempre que isso acontecer, sempre que a gente precisar calcular o fluxo de um campo vetorial através da superfície, que é o gráfico de uma função de duas variáveis, a gente pode fazer da seguinte maneira. Então, relembre o seguinte, relembre que a gente já viu, se você precisar calcular o fluxo de um campo vetorial, através de uma certa superfície S, onde S é o gráfico de uma função de duas variáveis, por exemplo, z igual a g de x e y, tudo o que você tem que fazer é o seguinte, é calcular a seguinte integral. Integral dupla sobre D, onde D é o domínio da parametrização, ou a projeção desse cara no plano x, y. De que grandeza? Dessa daqui, ó, menos dg dx, vezes a componente P do campo, menos dg dy, vezes a componente Q do campo, mais a componente R, tudo isso dx dy ou dy dx, tá? Ou dA de uma forma geral. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer é apenas empregar essa expressão. Lembra, nesse caso, a nossa g de xy é x² mais y². P, Q e R são as componentes do campo. P é a componente x do campo, que nesse caso é o próprio x. Q é a componente y, que nesse caso é o próprio y. E Z é a componente z, que nesse caso é o próprio z. Mas veja, quando eu fizer todo esse cálculo e simplificar, só pode aparecer x e y nessa integral. E o que é que eu vou fazer com esse z, professor? Substitui pelo z da parametrização que veio da superfície. Ok? Vamos ver como é que fica? Então vamos calcular essas derivadas. Então eu vou calcular primeiro a derivada da g em relação a x. Mas se eu derivar x² em relação a x dá 2x, né? O y vai ficar 0. Bom, e da mesma forma, dg dy, isso vai dar 2y. Pois bem, agora é só substituir esses carinhas na integral, né? Então o fluxo está ficando assim. Então o fluxo do meu campo através daquela superfície está ficando a integral dupla, né, sobre a região de integração. Quem é essa região de integração, professor? É a projeção dessa figura no plano quê? No plano xy. Então, se você projetar esse paraboloide no plano xy, o que é que eu tenho? Esse disco. Mas qual é a equação desse disco? Bom, faça a seguinte pergunta. O que acontece quando você intersecta essa superfície com essa superfície? O que é que você tem quando você juntar x² mais y², né? Z igual a isso, com z igual a 1. Com z igual a 1. Você tem a borda de um disco de raio 1. Né? Então, a região de integração é esse disco verdinho aqui. E, obviamente, a gente vai fazer essa integral no sistema de coordenadas polares já já. Tá bom? Então, ficou menos dg dx, que ficou 2x, então menos 2x. Deixa eu colocar aqui. Menos 2x vezes a componente x do campo, nesse caso é o próprio x, mais a derivada de g em relação a y, menos essa derivada, então menos 2y vezes a componente y do campo, que é o próprio y, mais z. Tá? Só que o z para a gente tem que substituir pelo z da parametrização, ou seja, o z da própria superfície, que é x² mais y². Então, vamos fazer isso logo? Então, tem esse z aqui, eu vou substituir logo por x² mais y², tá bom? Então, x² mais y², tudo isso dx dy, ou dy dx, tanto faz. Então, vamos simplificar. Aqui é menos 2x², menos 2y², mais x² mais y². Tá? Então, sobrou menos, uma vez essa grandeza, né? Então, ficou menos, então, integral dupla de x² mais y². Vou colocar assim de forma compacta, dA. O que eu vou fazer? Vou passar isso para coordenadas polares. Então, aquele disco de raio 1 vai ficar assim, ó, 0 a 2π para o θ, 0 a 1 para o raio, esse x² mais y² a gente sabe que é r², vezes o jacobiano, que é r, dr, dθ, não esquece o menos aqui, tá bom? Pois bem, então vamos fazer rapidinho aqui, ó, primitiva de dθ, θ, de 0 a 2π, 2π, então ficou menos, que já tinha lá, 2π vezes, quem é a primitiva de r3? r4 sobre 4, de 0 a 1, né? Quando r for 0 vai zerar todo mundo, quando r for 1 vai dar 1/4, então menos 2π sobre 4, ou ainda menos π sobre 2. Tá? Então esse é o fluxo desse campo através daquela superfície do paraboloide. Portanto, o fluxo do meu campo vetorial, ou a integral superfície da componente normal do campo, né? Isso é a mesma coisa, é igual a menos π sobre 2. Tranquilo? Bem simples, né? Ok. Então, vejamos mais um exemplo onde a gente pode calcular o fluxo de um campo vetorial. Então, o exemplo 48, novamente, ele pede para a gente calcular o fluxo, só que agora, bom, claro, mudei aqui o campo, mas mudei também a superfície. A superfície vai ser o de um cubo, tá? Um cubo de aresta 1, esse cubo que aqui está desenhado, tá? Então, você tem um cubo que é obtido através da interseção dos planos coordenados, z igual a 0,
y igual a 0, x igual a 0, e com os planos x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1. Tá? Então você tem um cubo de aresta 1, cubo unitário, tá bom? Cubo unitário dessa forma. Bom, mas veja, o cubo é uma superfície fechada. Então o que eu estou pedindo é para a gente calcular o fluxo do meu campo através dessa superfície fechada. Então como é que eu vou fazer? Então quantas superfícies compõem o cubo? 6, as 6 faces desse cubo. Exatamente. Então eu vou ter que quebrar isso em 6 integrais de superfície. 6, desde a superfície S1 até a última superfície S6, que compõe ou que forma o meu cubo. Professor, não tem um jeito mais fácil de fazer isso? Não tem, mas a gente não tem ainda a ferramenta para isso, que é o teorema do divergente, que a gente só vai ver na próxima aula. Tá? E, no caso, esse teorema iria facilitar muito a obtenção da integral de superfície ou do fluxo desse meu campo vetorial através dessa superfície fechada. Você iria converter 6 integrais de superfície em uma única integral tripla, integral do divergente do campo. Mas a gente não tem a ferramenta ainda, então vamos calcular do jeito que a gente pode. Então está aqui o campo, tá certo? Então observe o seguinte. Então, como tem 6 faces, eu vou começar em cada uma das faces, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, eu vou chamar S1 aquela face onde o x é 0, tá? Então, seria que face aqui, professor? Essa aqui de trás, ó, que eu vou escrever em laranja aqui para vocês. Ó. Nessa face, que eu estou... Onde é que essa face está? Ela está no plano ZY. Nessa face, com certeza, o x é 0, tá? Então, está aqui. E observe que nessa face, quem é o vetor normal unitário a essa face? Veja, a gente definiu para uma superfície fechada, como é o caso do cubo, o vetor normal para que a superfície tenha orientação positiva é aquele que aponta para dentro ou para fora da superfície? Para fora, né? Então, quem é o vetor nessa superfície que está apontando, que é normal a ela e que aponta para fora? É o vetor menos i ou é o vetor i? É o menos i. O i aponta para dentro da superfície, tá certo? Então, o vetor normal a essa superfície é o vetor menos i. Tá? Isso vai ajudar bastante a gente, vocês vão ver agora. Então, é menos i. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o fluxo do meu campo vetorial através dessa superfície S1. Vou fazer para S1, para S2, para S3, até a última, que é S6. Tá? Então, eu quero calcular a integral de f, escalar menos i, ds, através dessa superfície S1. Né? Através da superfície S1. Bom, esse menos aqui eu posso colocar para fora. Mas o que é f escalar i, pessoal? Bom, esse vetor aqui é o vetor 1, 0, 0. Quando eu pegar esse campo vetorial e fizer o produto escalar com esse cara, vai ficar apenas a primeira componente desse campo, não é verdade? Então, f escalar i vai me dar a primeira componente do meu campo. Quem é o campo? Deixa eu escrever aqui. F é o campo. Deixa eu olhar aqui em cima. XY, YZ e, se não me engano, XZ. Isso, XY. Então, deixa eu colocar aqui que a gente vai precisar mais à frente. XY, YZ e XZ. Então, esse produto escalar vai me dar essa componente. Claro, tem um menos ali na frente, tá? Então, ficamos assim, ó, menos a integral através da superfície S1 de quem? De x vezes y ds. O legal é que nessa superfície aqui, o x é 0, pessoal. Então, ó, aqui é 0, integral de 0 é 0. Não tem o que fazer. Então, vamos agora para a próxima superfície. Tá? E aí, professor, todas vão digamos assim, a gente vai proceder dessa maneira? Sim. Tá? Só que agora a gente vai em y igual a 0. Então, quem é o vetor normal a essa superfície? Quem é o vetor normal a essa superfície onde o y é 0? Onde é que o y é 0? O y é 0 no plano zx. Então, eu estou falando dessa superfície aqui em amarelo que eu estou rabiscando para vocês. Então, quem é o vetor normal? É esse aqui que eu estou mostrando ou para o outro lado? É para o outro lado, pessoal, porque o vetor tem que ser, além de normal, apontar para fora da superfície. Esse vetor aqui que eu estou mostrando agora para vocês, ele está apontando em direção do eixo y. Esse é o vetor j. O que está na direção contrária é o menos j. Tá? Então, esse vetor aqui é o menos j. Tá bom? Ok, então esse é o vetor normal dessa superfície, S2, menos j. Então, eu vou fazer essa mesma coisa. Tá? Vamos fazer direto, já sei que o vetor normal é o menos j. Então, ficou integral através da superfície S2 de f escalar, quem é o vetor normal? Menos j. Se me dá a primeira componente do campo, então fazer o produto escalar com o j vai me dar o quê? A segunda componente, o menos eu posso colocar para fora. Então, ficou menos a integral através da superfície S2. Quem é a segunda componente do meu campo? YZ. Muito bem. Então, YZ aqui, tá? ds. Olha, mas através dessa face, ou ao longo dessa face, o y é sempre 0. Então, eu posso dizer que isso aqui é 0. Né? E, portanto, a integral é 0. Todas vão dar 0, professor? Não. Essas 3 primeiras que eu estou escolhendo, vocês vão ver que vai dar 0. As outras 3 não. Então, vamos agora para S3. Então, S3 vai ser aquela superfície onde Z
é zero. Eu estou no plano xy, não é assim? Então, quem é o vetor normal plano xy? Ou é k ou é menos k. Né? Então, vamos olhar lá no nosso desenho para ver quem é. Bom, a superfície a que eu me refiro é essa daqui, ó, essa face aqui do cubo, tá? Ó, essa que eu estou circulando para vocês. Então, o vetor normal é esse para cima ou para baixo? Para baixo, tá? Porque o para baixo está saindo do cubo, então isso aqui é o menos k. Tá? Então, esse é o vetor normal nessa superfície para a gente. Então, o vetor normal, nesse caso, é o menos k. Tudo bem? Bom, fazemos a mesma coisa. Integral, através da superfície S3, de f escalar o vetor normal, que é menos k, tudo isso ds. Novamente, o k vai colher a terceira componente, ou vai escolher a terceira componente do campo. O menos eu posso colocar para fora. Então, ficou menos a integral através da superfície S3, que é a terceira componente. xz. Muito bem, então xz ds. xz ds. Ora, mas através dessa superfície, o z é zero. Está aqui, ó. Tá bom? Então, essa integral dá zero. Então, por enquanto, tudo deu zero. Agora, vamos na superfície S4. S4 vai ser o plano, essa face onde o x é 1. Tá? Vamos lá na figura. Então, x igual a 1. Deixa eu escolher o verdinho. Pronto, x igual a 1. X igual a 0 é essa daqui, que eu mostrei para vocês laranja. Então, x igual a 1 é essa paralela a ela, deslocada em uma unidade na nossa direção. Tá? Desloquei uma unidade nessa direção. Quem é o vetor normal a essa superfície que eu rotulei com verde? É o vetor que aponta na direção do eixo x. É o vetor j. Né? Então, esse vetor aqui está apontando nessa direção. J não, perdão. I. É o vetor I. Tá? No outro cara era o menos I, então nesse é o I. Tá? Nesse é o I. Pois bem, então o I vai me dar o quê? A primeira componente, que é xy. Tá? Então, nesse caso, o vetor normal, vamos colocar aqui essa informação. Nesse caso, o vetor normal, o vetor I. E aí, tudo que eu tenho que fazer é integral ao longo da superfície, ou através da superfície S4, de f escalar I. ds. Mas isso vai me dar o quê? A primeira componente, que é xy, não é assim? Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para garantir. Exato, xy. Olha, só que através dessa superfície, o x sempre vale 1. Então, ficou apenas a integral de y ds através da superfície S4. Tá? Veja que essa superfície S4 é uma superfície paralela ao plano YZ. Né? Esse carinha verde aqui é como se fosse esse carinha laranja, só que deslocado uma unidade para cá. Né? No plano YZ, pessoal, no plano YZ, como é que é o elemento de área? Né? Como é que é um elemento de área no plano YZ? Não sei, professor. Se fosse no plano XY, então, no plano XY, como é que é um elemento de área? Cartesiano mesmo. Você dá um deslocamento aqui de dx, dá um deslocamento para cá de dy, né? Então, esse elemento de área é o quê? Dx, dy. E no plano zy, professor? Bom, dy, dz. Não é assim? Ok. Mas e se esse plano não for o plano YZ, que é o mesmo que o plano x igual a 0, for o plano x igual a 1, que é o mesmo que ele deslocado uma unidade para frente? O elemento de área é o mesmo, pessoal. Continua sendo dy, dz. Tá certo? Para que a gente não tenha que parametrizar tudo isso, né, e chegar nesse mesmo resultado, o que a gente vai integrar é y, né, que é o que sobrou aqui, e o ds, né, se eu estou no plano onde o x é constante, quem é que está variando? Quem que pode variar? Y e z. Então, a gente só tem aqui o dy, dz. Tá? Como eu estou sobre uma face, né, de um quadrado de lado 1, então o y varia de 0 a 1 e o z varia de 0 a 1 também. Então, 0 a 1, 0 a 1. Só isso. Então, tudo que eu tenho que fazer é computar essa integral. Ok? Veja, se eu calcular a primitiva de y, vai dar y2 sobre 2. Se eu fizer de 0 a 1, vai dar meio. Né? Se eu fizer a mesma coisa para o z, quem é a primitiva do z? Z, de 0 a 1 vai dar 1. Né? Então, 1 vezes meio vai dar meio. Tá? Então, vou colocar direto aqui, que já estou ficando sem espaço. Então, essa integral, que vocês podem rapidamente fazer, vai dar meio. Tá? Agora, vamos para as outras duas restantes. E depois, o que a gente faz? Soma todos esses resultados, tá bom? Então, em S5 agora, S5 é a superfície y, ou plano y, igual a 1. Quem é o vetor normal? Bom, não preciso nem olhar mais para a figura. Vai ser o próprio j, não é? Então, nesse caso, a integral, ou o fluxo do meu campo vetorial através dessa superfície, vai ser o fluxo, ou vai ser, na verdade, a integral sobre a superfície S5 da segunda componente do meu campo. Quem é a segunda componente do meu campo? YZ. Então, vamos colocar aqui YZds. YZds. Porém, nessa superfície, o y é sempre 1. O y é 1, então ficou apenas a integral de superfície de ZDS. Não é assim? Através da superfície S5. Veja que essa superfície S5, ela é quase o plano, ela está quase no plano ZX.
A superfície a que eu me refiro, pessoal, deixa eu pegar uma outra cor aqui que eu não peguei, preto. A superfície que eu me refiro é essa, tá? Que tem J como vetor normal. Então, essa superfície em preto, ela é quase uma superfície aqui no plano XZ, que é um elemento de área no plano XZ. Quem é um elemento de área no plano XZ? Ora, vai ser o dx/dz. Mas se eu estou nesse plano aqui paralelo, ora, continua sendo dx/dz, porque você está paralelo, pessoal. Tá bom? Não está inclinado nem nada, está paralelo. Então, esse ds, você pode reparametrizar, na verdade, parametrizar e você vai chegar ao mesmo resultado. Vai ficar assim, ó, integral de z, dz, dx. Novamente, eu estou numa face do cubo, que é um quadrado, onde o x varia de 0 a 1 e onde z varia de 0 a 1. Então, 0 a 1, 0 a 1. Pessoal, essa integral é a mesma que eu calculei aqui em cima, né? Só mudando as letrinhas, mas é a mesma integral. Então, o resultado é o mesmo, tá? Vai dar meio do mesmo jeito. Tá bom? Na dúvida, calculem, vocês vão ver que vai dar assim. Por fim, né, agora no último plano, na última superfície, né? Então, em S6, que corresponde a z igual a 1, né? Z igual a 0, plano XY. Z igual a 1, desloquei de uma unidade para cima, tá certo? Nesse caso, quem é o meu vetor normal? Quem é o vetor normal? Bom, é o próprio vetor K, né? Quem é o vetor que aponta aqui para fora na direção do Z, crescente? É o K, né? Ok. Então, como é que vai ficar a minha integral de superfície? Então, ficou integral sobre a superfície S6 de F escala K, ou seja, eu quero a terceira componente do meu campo. Então, ficou integral de superfície sobre a superfície S6 da terceira componente do meu campo. Quem é a terceira componente do meu campo? É x vezes z. Pois bem, é isso que a gente tem que integrar agora. X vezes z ds. Porém, através dessa superfície, a gente sabe que o z vale 1. Então, o que eu estou integrando, na verdade, S6 é x, né? X ds. Agora, veja que essa superfície S6, como eu falei, é o plano XY deslocado para cima, né? Ou, na verdade, é esse quadrado no plano XY deslocado de uma unidade para cima. No plano XY, coloca assim, no plano XY, como é que é o elemento de área aqui? Olha, professor, é dx dy. E se eu andar paralelamente aqui para cima, como é que é o elemento de área aqui em cima? Continua sendo dx dy, tá bom? Então, com isso, essa minha integral vai ficar assim, ó, x dx dy, né? Com o x variando de 0 a 1 e o y variando de 0 a 1, porque eu estou no quadrado. Novamente, essa integral é igual a essa daqui de cima, né? Tem a mesma estrutura, o resultado é o mesmo, é meio. Ok? Por fim, como é que fica, então, o fluxo do meu campo vetorial através dessa superfície cúbica, né? Superfície fechada? Portanto, ou por fim, o fluxo do meu campo vetorial é a soma de cada um desses fluxos, né? Então, o fluxo total, o fluxo de F através dessa superfície S, que é um cubo, é a soma de cada um desses números que eu encontrei. 0, mais 0, mais 0, mais meio, mais meio, mais meio, que é igual a 3 meios. Ok? Então, esse é o fluxo desse meu campo. Tá? Deixa eu guardar esse resultado aqui. Então, esse é o fluxo do campo para esse problema. Ok? Beleza. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos calcular novamente o fluxo, só que de outro campo. Tá? Então, o campo que foi dado aqui é o campo criado, é o campo elétrico criado por uma carga pontual, né, ou pontiforme, que está localizada na origem. Tá? Então, o campo elétrico de um cara como esse, vocês já viram que tem esse formato. Né? A carga sobre uma certa constante, né, Q sobre 4πy0, R sobre R3. Ou, se você preferir escrever, se você pode escrever assim, ó, R sobre R2, ou R sobre R, que multiplica 1 sobre R2. Né? Isso aqui é um vetor unitário na direção do vetor radial R. Né? Então, ele só teria direção, a mesma direção que esse, e o tamanho desse campo varia com 1 sobre r ao quadrado. Né? A gente disse que o campo gerado por uma carga pontiforme ele decresce com o quadrado da distância. Né? Ok, onde eu estou chamando aqui R, estou abreviando R como sendo o tamanho do vetor posição. Então, ele pede para a gente calcular o fluxo desse campo vetorial através de uma superfície esférica, de uma esferinha centrada na origem. Tá? Então, minha carga está aqui na origem, ó, igual ao centro dessa superfície, e aí a gente sabe que, por exemplo, se essa carga for positiva, né, ele cria campos assim, radiais, né? Se a carga for positiva. Se for negativa, é o contrário, é para dentro, né? E aí ele está pedindo exatamente que a gente faça isso, calcule o fluxo desse campo através dessa superfície. O que eu estou fazendo, eu vou fazer para esse exemplo, para uma superfície bastante conhecida, que é a esfera, tá? Mas esse resultado é genérico. Se eu calcular o fluxo através, ou do campo elétrico através de qualquer superfície fechada, tá? Isso vai ser igual a carga contida aqui dentro, dividido por ε0. Tá? Isso é chamado lei de Gauss do eletromagnetismo, ou primeira equação de Maxwell. Tá?
Aqui eu vou fazer para um caso específico, que é uma esfera. Mas a gente pode mostrar que o resultado independe da superfície. Só depende se ela é fechada ou não, ou se ela engloba a carga ou não. Tá? Então está aqui ó, uma representação esquemática. Está aqui a nossa esferinha. Tem uma certa carga aqui na origem. Tá? As linhas de campo elétrico, se a carga for positiva, tem esse formato. E aí o que a gente precisa? Então eu preciso calcular a seguinte integral. Então o fluxo do campo elétrico através dessa superfície fechada, a gente usa essa notação, né? Então a integral do campo escalar vetor normal ds através dessa superfície. Tá, eu vou fazer o seguinte, vou descobrir que é um vetor normal, o campo elétrico eu já tenho, faço produto escalar, né? Multiplico pelo elemento superficial de área, que é de uma esfera, eu já conheço. Como é que é o elemento de área de uma esfera? Como é que é o ds na esfera? R ao quadrado, seno de φ, dθ, dφ, onde R é o raio da esfera. A gente já sabe disso, tá bom? Bom, agora eu preciso de um vetor normal a essa esfera. Bom, o próprio vetor posição, que é o que sai da origem até um ponto sobre a esfera, ele é um vetor normal à esfera, pessoal. Eu preciso que ele seja normal e unitário. Veja, se eu pegar esse vetor aqui em azul e trouxer ele mais para cima aqui, ele vai ser ortogonal à esfera. Tá certo? Qualquer vetor que sai do centro da esfera até um ponto sobre a esfera, ele é normal à esfera, né? Mas ele não precisa ser unitário. Para que esse cara seja unitário, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor posição e dividir pelo seu tamanho. Com isso eu garanto que ele é unitário. Tá? Bom, então agora que eu já tenho o elemento superficial de área, que é o ds, tenho o vetor normal e conheço o campo, posso fazer tudo, né? Então vamos fazer agora o produto escalar. Deixa eu mudar aqui de cor. Então perceba ainda o seguinte. Note ainda. Vamos fazer o produto escalar desses carinhas. Então, escalar o vetor normal. Então quem é? Q sobre 4πε0, né? R dividido por R3. E escalar o vetor normal. Mas o vetor normal unitário para a gente é o próprio R sobre o seu tamanho, né? Bom, R escalar R é o tamanho de R ao quadrado. Então ficou Q sobre 4πε0. Então R ao quadrado, embaixo tem o R3 vezes R à quarta. E aí dá para simplificar como Q sobre 4πε0 r ao quadrado. Bom, a gente vai calcular a integral dessa coisa, né? Esse é o campo que nos interessa através dessa esferinha, tá bom? Show! Então ficou assim, ó, o fluxo ficou a integral sobre a superfície S, que é a minha esfera, do que? Dessa grandeza aqui, ó, Q sobre 4πε0r ao quadrado ds. Mas eu estou calculando esse fluxo, pessoal, sobre a superfície da esfera. E sobre a superfície da esfera, esse Rzinho aqui é o raio da esfera, né? Esse Rzinho é o próprio Rzão, tá? Então eu vou fazer essa substituição e vou substituir o elemento superficial de área que eu já conheço. Então isso aqui ficou assim, ó. Bom, como eu vou para o sistema de coordenadas esférico, eu sei que o φ, nesse caso, varia de 0 a π e o θ de 0 a 2π, né? Que eu tenho uma esfera completa. Então ficou Q, a carga, sobre 4πε0, r ao quadrado, né? Ó, essa condição aqui que eu acabei de chamar a atenção, r ao quadrado. Bom, e quem é o elemento superficial de área? R ao quadrado, seno de φ, aí nesse caso dθ dφ, tá? Então veja que o r aqui foi embora com o r. Isso aqui é uma constante, pode ir lá para fora da nossa integral. Então ficou assim, ó, Q sobre 4πε0, né? Q sobre 4πε0, deixa eu só corrigir aqui, vezes a integral de 0 a 2π, 0 a π em θ, a integral de 0 a 2π, 0 a π em φ, 0 a 2π em θ, do que? Colocar assim, ó, dθ, seno de φ, dφ. Tá, vamos fazer rapidinho. Primitiva de dθ. Θ de 0 a 2π, 2π. Né? Primitiva do seno de φ, menos cosseno de φ. De 0 a π. Bom, quando for π, cosseno de π é menos 1 com esse menos, dá mais. Então deu 1. Como é limite superior, menos inferior, eu já coloco logo menos. Menos. Cosseno, quando φ for 0, cosseno de 0 é 1. Como tem esse menos, menos 1. Então isso aqui dá 2. Então a integral em φ deu 2. A integral em θ, 2π. Então toda essa integral deu 4π. Tá bom? Vou fazer rapidinho aqui. São integrais bastante simples. Então ficamos com o seguinte. Q sobre 4πε0, que multiplica 4π. Então, como eu falei para vocês, 4π foi com 4π. E isso deu exatamente a carga dividido por ε0. Tá certo? Então, esse resultado é chamado de lei de Gauss, né? Ou primeira equação de Maxwell, na sua forma integral. Então, portanto, o fluxo do campo elétrico através dessa superfície fechada que é uma esfera,
eu estou dizendo dessa, mas na verdade esse teorema é geral, é sobre qualquer superfície fechada, tá? O resultado é a carga que a superfície engloba, a carga total, dividido por ε0. Olha que resultado legal. Claro, eu fiz para uma esfera, tá? Mas esse resultado a gente consegue verificar que ele é geral, vale para qualquer superfície fechada que engloba uma certa carga. Tá bom? Então isso aqui é chamado de lei de Gauss para o eletromagnetismo, tá? Ou primeira equação de Maxwell. Primeira equação de Maxwell na forma integral. Tá certo? Ok. Então, só para vocês verem como essa expressão é interessante. Se você tem aqui uma superfície fechada S qualquer, que engloba duas cargas, por exemplo, uma carga positiva mais Q, aqui nessa posição, e, por exemplo, nesse canto aqui, uma carga, a mesma carga, só que negativa menos Q. Então, claro, essa carga positiva, ela cria linhas de campo assim, né, que emanam daqui, né? Essa aqui cria linhas de campo que chegam nessa direção, né? Então, no final das contas, você tem algo mais ou menos assim, né? Aqui nessa vizinhança, essas linhas de campo vão se dobrando em direção a esse cara. Aqui ele vai saindo, né, e vai chegando para cá. Então, veja que se você tivesse que calcular o fluxo do campo elétrico nessa situação, olha que complicado ia ser. Mas se você utilizar a lei de Gauss, ele diz que o fluxo do campo elétrico nessa situação, como essa superfície é fechada, o resultado é numericamente igual à carga total dividido por ε0. Qual é a carga total dentro dessa esfera? Bom, é mais Q menos Q. Mas essas cargas têm o mesmo valor, zero, pessoal. Olha que legal. Por quê? Porque as linhas de campos que estão saindo aqui estão entrando para cá. Tá? Então, digamos assim, o fluxo líquido é zero. Por quê? A mesma quantidade de linhas de campo que estão atravessando para fora estão atravessando para dentro. Então, esses caras se compensam e o resultado é zero. Se a gente tivesse que calcular isso na força bruta, parametrizando a superfície, ele iria gerar uma integral muito complicada. Mas, com a lei de Gauss, rapidamente a gente chega a esse resultado. Ok? Então, a aplicação da lei de Gauss é uma aplicação bastante interessante. Existem várias outras, mas essa é uma bem interessante. Ok, então para terminar, vejamos esse exemplo 50, onde ele pede para a gente calcular a massa distribuída em uma certa superfície. Tá? Então ele diz assim, determine a massa em um cone, e ele dá para você aqui o formato do cone. Essa é a superfície, ou essa é a equação que define o seu cone. Tá? 4 menos 2 que multiplica raiz quadrada x ao quadrado mais y ao quadrado, onde o z varia de 0 a 4, ou seja, é um cone de altura 4. Tá? E aí ele diz o seguinte, determine a massa dessa superfície cônica, né? Então é só a casca do cone, não tem nada dentro, tudo bem? Sabendo que a densidade superficial é dada através dessa expressão. Tá? É isso que ele está pedindo. Então aqui a gente tem um breve desenho dessa superfície. Tá? Então como é que a gente prossegue aqui? A gente vai utilizar uma integral de superfície. Porque se eu pegar um pequeno elemento de área aqui sobre esse cone, ds, que tem uma pequena massa dm, eu sei que a densidade é a razão da massa pela área aqui, né? E aí isso me permite escrever o elemento de massa como sendo as sigma vezes ds. Se eu quero a massa total, o que eu faço? Eu somo cada um desses elementozinhos de massa. Como é que é somar em cálculo? É integrar, né? Então note o seguinte, que a massa total dessa região, mzão, ela vai ser a soma dos elementos de massa sobre a superfície S. Ora, mas isso vai ser a soma dos elementos de massa que a gente já viu que se escreve como a densidade vezes ds. Tá? Então é uma integral de superfície, onde essa aqui é essa superfície cônica. Ora, ele já deu para a gente essa função. É raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ele disse que a densidade varia dessa forma, foi dado no problema. Ok? Então, tudo que eu tenho que fazer é calcular essa integral de superfície, onde S é esse cone. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Eu vou parametrizar o cone, vou parametrizar o campo, vou encontrar o elemento superficial de área desse cara e depois integrar. Bom, essa é a definição, né? Mas a gente pode usar o fato que a gente já conhece uma expressão para esse caso. Como assim, professor? Se eu precisar calcular a integral de superfície de um campo escalar qualquer, através de uma certa superfície S, onde S é o gráfico de uma função de duas variáveis desse tipo aqui, ó, z igual a g de xy, onde xy toma valores em um certo domínio D, no plano xy. Então, a gente já tem uma expressãozinha feita, a gente já deduziu uma formulinha para esse caso, assim como eu mostrei para vocês para o caso do fluxo. Para o caso da integral de superfície de um campo escalar, essa integral fica assim, ó, integral dupla do meu campo parametrizado, então ficou f de xy, em vez de z, g de xy, do elemento superficial de área. Como é que esse cara se escreve? Assim, 1 mais g de x mais gy, todos esses caras ao quadrado, dx dy. Então, tudo que eu tenho que fazer é computar as derivadas dessa função g,
A função já é dada no meu campo, nesse caso é a própria raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, bom, e integrar. Quem é esse D, professor? Esse D é a projeção da figura no plano XY. Se você projetar esse cone aqui ó, no plano XY, o que é que você tem? Você tem esse disco, né? Como é que eu acho esse disco, professor? Você intersecta esse cone com o plano z igual a 0, que é o plano XY. Né? Se você fizer isso igual a 0, você vai ter 4 igual a 2 raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Quadrando os dois lados, vai ficar assim. Ó, né? E aí, se você dividir os dois lados por 4, você fica assim, né? Ó. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 é a borda desse disco. Né? Então, é um disco de raio 2. Então, já percebeu que no final das contas eu vou calcular essa integral em que se chama de coordenadas polar. Né? A dupla eu vou fazer em polar. Bom, mas primeiro eu preciso calcular esses carinhas. Então, quem é a minha função g de x e y? É a função que descreve o cone. É 4 menos 2 raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? Então, eu preciso computar essas derivadas. dg dx. Então, a derivada de 4 é 0. A derivada da raiz vai lá para baixo. Então, menos 2. Derivou a raiz, caiu esse carinha. Tá? Vezes a derivada de dentro, que é 2x. Então, esse carinha aqui cancelou com esse. Ficamos apenas com menos 2x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, da mesma forma, se você derivar o g em relação ao y, por simetria, vai dar 2y sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Agora eu preciso desse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado mais 1, extrair a raiz, né? E multiplicar por essa função para integrar. Feito isso, a gente consegue determinar a massa daquela região, tá? Então, vamos lá. 1 mais gx ao quadrado mais gy ao quadrado. Isso vai ficar 1 mais 4x ao quadrado mais... Pô, vou quadrar esse cara, o menos foi embora, tudo bem? O denominador é igual para os dois, né? Tem x ao quadrado e y ao quadrado, denominador. A raiz vai embora. Então, vai ficar 4x2 mais 4y2. Todo mundo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu posso colocar esse 4 em evidência. E aí eu cancelo esse cara com esse, ficou 4 mais 1, 5, tudo bem? Mas o que eu preciso, na verdade, é a raiz disso, né? A raiz desse cara, raiz desse cara, raiz desse cara, tudo bem? Então, essa expressão aqui, ó, o meu ds vai virar raiz de 5 dx dy, ou seja, tudo isso aqui, ó, virou raiz de 5, tá? A função que eu estou integrando é esse campo escalar aqui, ó, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá certo? Então, por fim, ficamos com o seguinte, para terminar, por fim, ficamos com o seguinte. Então, a massa daquela região ficou raiz de 5, eu vou colocar para fora da integral, que é uma constante, integral dupla, do que? De raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy. Como eu já falei, vou passar isso para coordenadas polar, então ficou raiz de 5. É um disco de raio 2, né? Então, θ de 0 a 2π, o r de 0 a 2. Essa combinação especial a gente chama de r, né? E o dx dy fica o jacobiano, que é r vezes dr dθ, vezes o produto das diferenciais. Então, r com r é o quadrado, dr dθ. Aqui também dá para a gente fazer rapidinho, né? Quem é a primitiva de dθ? θ de 0 a 2π, 2π. Quem é a primitiva de r ao quadrado? Bom, deixa eu colocar aqui embaixo, né? Dá para fazer aqui. Então, raiz de 5 vezes 2π, vezes quem é a primitiva de r ao quadrado? R3 sobre 3. Aí você vai avaliar isso de 0 a 2. Quando r for 0, vai dar 0. Quando r for 2, vai dar 8, né? 8 vezes 2 aqui, 16. Então, ficou 16π, raiz de 5 sobre 3. Tá? Unidades de massa, né? Se for dado em gramas, gramas. Se for dado em quilo, quilograma, e assim por diante. Tá? Então, essa é a massa da superfície daquele cone, tá? Desse problema. Tranquilo? Claro, se eu mudar a densidade, muda a resposta. No caso, ele disse que a densidade nesse cone variava dessa forma. Se for de outra maneira, a resposta é outra. Se a densidade for constante, a resposta é outra e assim por diante. Tranquilo? Então, no final, a gente chegou a esse resultado aqui. Ok.